Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Bom dia a todos vocês. Que esse seja o dia que o Senhor fez para que nós possamos nos regozijar nele. Então, que nós possamos tomar ter uma visão, tomar posse dessa palavra e ter uma visão clara de quem nós somos diante de Deus e de como Deus nos vê. Deus nos vê como filhos amados e fomos reconciliados por meio de Cristo, e agora o Senhor cuida de nós. E a palavra de Deus diz que Deus cuida das aves dos céus, dos lírios do campo, cuida também das nossas necessidades. Nessa visão vamos viver mais um dia na presença do Senhor. Quero deixar para todos uma palavra, continuando a palavra da última terça-feira, sobre o desafio de sermos servos do Senhor, sermos humildes. E eu quero ler em Marcos dessa vez, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 35. O pedido de Tiago e João, diz assim a palavra do Senhor. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que eu estou pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, respondeu eles. Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Entre nós não será assim, entre vós não será assim, disse Jesus. É interessante o contexto dessa passagem, porque no versículo 32 o texto diz que Jesus tomou a decisão de ir para Jerusalém. E ao tomar a decisão de ir para Jerusalém, a leitura que os discípulos fizeram, principalmente aqui Tiago e João, é que Jesus estava indo para assumir o poder, para assumir o trono, para assumir o controle político de Israel, principalmente reinar, como estava anunciado que o Messias viria para libertar o seu povo, para estabelecer o seu reino. Então a visão deles era uma visão que a gente chama secular, mundana. Eles não tinham compreensão, primeiro, de qual era a missão de Jesus, nem tinha compreensão ainda de que tipo de reino o Senhor Jesus estava falando. E por isso eles compreenderam que era a hora de fazer esse pedido, de que Jesus ia agora ser glorificado, está estabelecendo o seu reino, o seu trono. Então eles poderiam agora fazer esse pedido, um para sentar uma à sua direita, outro à sua esquerda. E há um problema nesse pedido, porque além de causar transtornos e conflitos no grupo dos 12, Jesus percebe que eles estão equivocados em relação à questão do que é ser líder,
do que é ser discípulo dele, do que vem a ser essa busca por glória e as motivações no coração deles. Então, a gente percebe aí vários problemas. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra e fazer também uma aplicação no final para as nossas famílias, para as lideranças que nós temos, os modelos de liderança que nós temos muitas vezes dentro da nossa casa. Então, o que nós queremos destacar aqui? É que quando Jesus disse assim, entre vós não será assim, vocês não sabem o que estão pedindo, na NVI diz assim, vocês não sabem o que estão pedindo, que é a leitura, a versão que eu li. Na Almeida diz, entre vós não será assim. O Senhor está mostrando qual é o projeto dele para nós, servos dele. Em primeiro lugar, é que entre nós precisamos entender o que significa ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus não significa busca por poder e prestígio. É interessante isso. Jesus percebeu claramente que eles estavam, no pedido deles, eles estavam querendo ter a mesma visão do mundo, a mesma visão dos governantes desse mundo que exerciam poder, o mesmo modelo governamental, né, do mundo, onde as pessoas buscam posições para dominar, né? E Jesus diz, não é assim entre vocês. Vocês precisam entender que eu vim para ser servido e quem quer me seguir, precisa também assumir a posição de servo. E esta é uma verdade inconteste na Bíblia toda. Até o apóstolo Paulo diz isso muito claro quando estavam brigando em Coríntios, né? Quem era de Paulo, quem era de Pedro, quem era de Apolo. Paulo diz, quem somos nós? Somos servos de Cristo, pelo meio de quem nós cremos e pela graça de Deus nós temos feito o que nós temos feito. Portanto, pensar em assentar à direita e à esquerda é totalmente contra o Evangelho. É buscar a glória que o mundo muitas vezes está atrás. Então, muitas pessoas estão buscando Jesus nessa mesma visão. Estão buscando Jesus para poder conseguir glória, poder, né? Grandeza, riqueza, dinheiro, glamour, né? Mas não é esse o objetivo nosso de servir ao Senhor. Nós devemos seguir ao Senhor para nos tornar servos e servir no reino dele. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto interessante é que ser discípulo de Jesus é de fato ter a certeza da glória. A Bíblia diz inclusive que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Mas antes da glória vem a cruz. Antes da glória vem o sofrimento. Jesus diz então, vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo, ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado ou serei batizado, que aí o Senhor estava falando em referência à dor, à perseguição, à prisão, à cruz que viria logo em seguida, que ele estava indo para Jerusalém, não era para sentar no trono, era para morrer numa cruz, não era para reinar num trono aqui e estabelecer o seu reino político aqui, mas para, sim, destronar Satanás ao morrer na cruz e a dar a sua vida por muitos lá na cruz, pelo mundo lá na cruz, e estabelecer o reino de Deus. Esta era a percepção que Jesus agora começou a ensiná-los. Chamou-os, juntou os 12 e passou a ensinar, a orientar, a dizer, olha, vocês de fato precisam entender que seguir a mim é negar-se a si mesmo. Jesus diz isso noutra passagem, tomar a sua cruz e seguir. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Portanto, seguir ao Senhor Jesus aqui nessa terra é sinônimo, meu irmão e minha irmã. Não de glamour, não de
de ser exaltado, aplaudido, glorificado, ter poder para poder dominar as pessoas. Quando a igreja quis fazer isso, na Idade Média, a igreja entrou na Idade das Trevas. Por isso é perigoso quando a igreja começa a se estabelecer para querer dominar, para querer politicamente ter poder. A igreja não tem que ter poder político. A igreja tem que ter poder do alto para servir, para morrer, para se entregar, para ser mártir como testemunha de Jesus nesse mundo. Esta é a visão do Evangelho verdadeiro. A igreja não está aqui com visão triunfalista, com visão política para poder reinar, dominar politicamente e até perseguir aqueles que são contrários à fé evangélica, como muitos já estão fazendo e como muitos fizeram lá atrás, na época das Inquisições. Escândalo, pecado, isso é muito sério. Então, o Senhor Jesus deixa muito claro que primeiro vem a missão, primeiro vem o sofrimento, o testemunho, depois vem a recompensa, depois vem a glória. Portanto, tome a sua cruz e siga-me. A caminhada é para beber o cálice, a caminhada, querida, é para beber ser batizado com o batismo de Jesus. Segundo lugar, terceiro lugar, é interessante que eu queria trazer, abrir um parênteses aqui para trabalhar uma questão que Jesus colocou claramente sobre liderança. A liderança não é a liderança entre nós na igreja, a liderança cristã não pode ser o mesmo modelo de liderança mundana do mundo. Jesus disse claramente, os governantes das nações, as autoridades, elas buscam posições para dominar, mas entre nós não pode ser assim. É interessante que Jesus está fazendo uma crítica justamente a um modelo que tem lá no mundo que não serve para a igreja. O modelo da igreja é outro. Quem quiser ser grande, seja o primeiro que serve. Quem quiser ser líder, tem que se tornar servo de todos. É interessante. Liderança não tem a ver com posição ou cargo, mas com serviço, com confiança, com relacionamento. E é interessante que o Jenny Wilkes diz o que muitos acham é que se tiver posição, então terão poder e capacidade de dominar e de liderar. Portanto, um lugar de liderança não significa poder para liderar, que era a visão que eles tinham. Você só lidera quando você ganha confiança, quando você serve, quando você cria relacionamento. E aí é bom a gente abrir um parênteses aqui interessante sobre essa questão da obediência às autoridades, que está em voga hoje, né? A gente precisa entender o contexto daquela época. Eu não vou entrar nessa questão da teocracia para a democracia, que já muda muito, né? Lá tem um poder absoluto, aqui tem 3 poderes harmônicos, independentes e ao mesmo tempo que se fiscalizam, né? Que se controla peso e contrapeso para que não deixe o poder subir na cabeça de nenhum deles, né? Então, por isso que Montesquieu cunhou e pensou esse modelo perfeito. Se não é perfeito, mas é o melhor modelo. Muito bem, não vou entrar nesse contexto de autoridade, no contexto em que é a democracia, o povo é que escolhe o povo e as autoridades são empregadas do povo, servidoras públicas e que devem ser cobradas, fiscalizadas e tem até os mecanismos para isso, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e outras coisas mais. Mas vamos pensar só no âmbito aqui teológico. Do que eu vejo muita gente pegando Romanos 13 de forma equivocada, descontextualizada e totalmente errada, dizendo, olha, obedeça, a Bíblia está dizendo, obedeça às autoridades. E sim, preste atenção. De fato, por dever de consciência, nós devemos obedecer às autoridades, mas em que contexto? Nós precisamos entender 3 coisas. Lá, Romanos 13, primeiro, que o poder de fato vem de Deus, eles recebem uma autoridade delegada. Eu estou falando o que Calvino diz, quando está combatendo o poder absoluto do bispo, né, e do rei. Quando ele fala de desobediência civil. É a nossa teologia. Calvino diz, então, eles recebem uma autoridade delegada. Autoridade eles recebem de Deus. Se Deus permite que eles cheguem em uma posição de poder, eles chegam para serem servos de Deus.
É isso que está lá em Romanos. Eles são servos de Deus. Para quê? Para fazer 3 coisas. Em primeiro lugar, para fazer o bem ao povo. Segundo, para promover justiça. Terceiro, para punir os maus. E aí, por dever de consciência, diz Paulo, obedeça. Nós devemos orar, contribuir. Se eles estão fazendo a vontade de Deus, essas autoridades, receberam o poder de Deus para fazer a vontade de Deus, então devemos obedecer. Agora, precisamos ser como João, Pedro e João, Tiago, lá em Atos. Importa mais obedecer a Deus do que os homens, quando eles receberam uma ordem que não era de Deus. Então, quando a autoridade se corrompe, se alia ao crime, começa a criar leis e forjar situações para encobertar crimes, para promover o mal, injustiça, tirando direito dos pequenos, favorecendo os grandes, fazendo mal ao povo. O que é a igreja e o que é que o crente tem que fazer? Por dever de consciência, disse Calvino, tem que desobedecer, tem que denunciar. E eu vou ler literalmente o que Calvino diz aqui. Devemos estar sujeitos aos homens que têm preeminência sobre nós. Não, entretanto, de outra forma, senão em Deus. Se porventura os homens ordenar algo contrário a Deus, de nenhum valor nos tem isto de ser. Não tem nenhum valor isso para nós. Importa obedecer a Deus do que os homens. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com essa visão distorcida, alienada, de que os políticos, as autoridades estão lá, tem que ser seguidas cegamente. Enquanto elas estiverem servindo a Deus, em Deus, sendo servo de Deus, fazendo o bem, provendo justiça e criando leis justas, nós devemos poder ver de consciência obedecer. No regime democrático, nós temos que fiscalizar, criticar, denunciar e até tirar quando precisar, porque tem os mecanismos até de impeachment. Então, e outras coisas mais. Então, queridos, nós precisamos agora voltar para nós, para a igreja. A igreja foi dada à igreja líderes, pastores, liderança. E entre nós devemos exercer a nossa liderança, primeiramente com muita humildade, como servo do Senhor, sendo exemplo para as pessoas e sendo bênção na vida das pessoas, não dominando, não buscando privilégio. E eu quero concluir dizendo, e em casa, como é que nós estamos exercendo a nossa autoridade? Nós estamos numa posição de poder para termos prestígios, para termos poder para dominar, para receber, para ser servido somente, para usar as pessoas? Como é que nós estamos exercendo a nossa autoridade? A nossa autoridade precisa ser exercida também, como Cristo exerceu a sua autoridade pela igreja, diz a Bíblia, que se entregou, que amou e que deu a vida pela igreja. Portanto, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar, para dar a sua vida em resgate das pessoas e muitos. Nós devemos, irmãos, exercer a nossa autoridade com amor, com graça. E muitas vezes também servindo, sempre servindo, não usando as pessoas, não sendo autoridade tirana. Que Deus tenha misericórdia de nós, pais, na autoridade sobre os nossos filhos. Que nós devemos ter muito cuidado na condução dos nossos casamentos para não usarmos as nossas esposas como escravas, como empregadas, mas como companheiras, como diz a palavra, idôneas, e que exercem também um papel fundamental nessa caminhada da família. Então, que Deus abençoe, para que nós não sejamos como Tiago e João, que queremos poder, prestígio, que queremos glória. A glória virá um dia, mas por enquanto nós temos uma caminhada de serviço, uma missão árdua e muitas vezes espinhosa e perigosa. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.